Esses dias eu fiz uma enquete nos stories aqui do Instagram, direcionada aos cristãos que me seguiam, aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e colocam ela em prática. Eu perguntava se você, como cristão, julgava aquele mandamento de Deus um mandamento ok para ser colocado em prática, ou então julgava ele sendo pecado ou não. É bem estranho você perguntar para um cristão se ele julga o mandamento de Deus está correto. Mas ok. E sim, eu estou falando sobre os 10 mandamentos de Deus que também foram exercidos por Jesus, como fala lá em João 15:10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu percebi que aqueles mandamentos que falavam muito mais sobre o ser humano do que sobre Deus, que trazia benefícios ou malefícios diretamente ao ser humano, tinha um índice de aprovação lá em cima, tá, gente? Então era bem-vindo, ó. Matar, roubar, adulterar. Pode colocar aí na listinha que eu sigo. Considero aí que é um mandamento que deve ser seguido. Pô, isso pode me prejudicar? Dá ok pra esse mandamento aí que eu vou seguir. Agora, pasmem. Quando o mandamento era totalmente direcionado a Deus, sobre fazer a vontade de Deus, sobre fazer algo para engrandecer o seu nome, gente, o nível de aceitação não era tão positivo não. Apesar de eu ter ficado meio perplexa na hora com esse resultado, depois eu comecei a pensar, né? A gente vive na era gospel da prosperidade, dos milagres, do Jesus de bonezinho atrás de um balcão ali pronto para nos servir o que você deseja. Esse resultado se comunica muito com o momento que nós vivemos. Por mais que muitas igrejas estão esquecendo de pregar o reino dos céus e pregando sobre esse reino, sobre o que você pode ter aqui, sobre o que Deus pode te dar aqui, sobre quem você pode ser aqui, pois é, a maior dádiva que você poderia receber de Deus, você já recebeu. Ele entregou o único filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a oportunidade de viver a vida eterna do lado dele. Pronto, esse presente já é seu. Volta à pergunta. E se Deus não tivesse nada para te oferecer nessa terra? Só a sua vida eterna. E aí? Você ainda assim serviria a Deus como seu único, suficiente Senhor e Salvador? Eu comecei a pensar sobre o número de pessoas que vêm para Jesus, mas também, principalmente, sobre o número de pessoas que se afastam de Jesus. Será que essas pessoas verdadeiramente acessaram Jesus? Andar perto de Jesus não significa que você ande com ele. As pessoas realmente estão acreditando que o servir a Deus é um caminho para que Deus nos sirva. Templos e cultos constantemente sendo levantados para engrandecer e agradar os homens e não a Deus. Vale lembrar de uma história que meu pastor me contava e eu gostava muito, que é a história sobre o Taj Mahal. Se você não sabe, o imperador que ergueu, que mandou construir aquele templo, ele fez para sua esposa que tinha morrido e que ele amava muito. Então ele fez aquele templo maravilhoso para guardar os restos mortais da sua esposa. Eles dizem que o imperador, quando ele estava construindo tudo e estava maravilhado com a obra tão magnífica que ele decidiu fazer para sua esposa, ele simplesmente perdeu os restos mortais dela no meio da bagunça da obra. Às vezes a gente se empolga tanto em fazer um culto maravilhoso, cheio de tecnologia, cheio de novidade, é uma reunião com muita comida, é um charabadá, pois é, e a gente esquece o quê? O motivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo, que é a essência, e a essência, ela é simples. Um avivamento, ele não vai vir só sobre profecias, milagres, prosperidade, não. Ele vai vir de pessoas que preguem o reino, saibam discernir o cheiro de Jesus. Uma geração que saiba muito mais sobre os pensamentos e as vontades de Deus do que sobre os seus sinais e maravilhas. Pessoas que saibam dizer, esses aí são os passos do meu rei que está chegando. Pessoas que anseiem muito mais a face de Deus do que as suas mãos.